Olá, no vídeo de hoje o assunto recorrente de consultório que eu vou trazer são 4 coisas que podem acontecer com você quando você quer mudar de comportamento, está mudando de comportamento. E com esse conteúdo, acho que vai te dar uma luz aí sobre coisas que estão acontecendo, que você não está entendendo bem. E aí você pode ter uma noção, opa, estou no caminho aqui de uma recuperação, de uma mudança ou não. Esse tema foi escolhido pelos meus seguidores lá no Instagram. Toda segunda-feira eu coloco 2 temas no @Thais_Tosati, no story, e os meus seguidores escolhem e eu trago aqui na quarta-feira ao meio-dia, como esse vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Thais Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas, famílias disfuncionais e da terapia breve do resgate da criança interior. Bem, o que eu recebo? Tenho recebido bastante em consultório de queixa dos meus clientes quando eles começam a tomar consciência. Bem, esse comportamento que eu estou tendo, ele é disfuncional, ele é um comportamento que eu tenho desde a minha infância e agora eu já sei. Esse comportamento eu tenho porque eu achava, como criança, com o que eu tinha de repertório cognitivo, que se eu fizesse, me comportasse desse jeito, eu seria aceita, amada, ou então não seria punida. Se você quiser entender um pouquinho melhor isso, vai lá na minha playlist da criança interior, onde eu mostro como que em cada fase, como que uma criança pode ter se sentido ferida e pode ser que você entenda em qual fase, qual necessidade da sua criança não foi atendida, para hoje, na fase adulta, você ter comportamentos disfuncionais, tá bem? E aí, um deles é a abstinência. E pode ser que algumas pessoas, ao ouvir essa palavra, quando eu falo de parar de ter comportamentos disfuncionais, comportamentos antigos padrões, a pessoa acha meio estranho, porque abstinência, mas esse negócio de abstinência, né, quando a pessoa usa uma droga, uma substância, algo externo ao meu corpo. Então, que interessante, eu também achei isso quando ouvi pela primeira vez, e a primeira vez que eu ouvi abstinência se referindo a comportamento foi quando eu participava e era membro de CODA, de Codependentes Anônimos. Se você não conhece, tem um vídeo aqui que eu conto da minha experiência de Codependentes Anônimos. Pode ser que você goste desse conteúdo. Quando eu fazia parte de CODA, um belo dia, numa das reuniões, a literatura que foi trabalhada é uma literatura gratuita, inclusive eu vou deixar o link aqui, caso você queira ler ela completa, porque eu vou trazer só um pedacinho que fala sobre a abstinência. Eu não vou falar tudo, tá bem? Mas é uma literatura gratuita que você vai lá no site, faz download e tal. E aí teve a reunião, alguém falou sobre essa literatura e começou a descrever os possíveis sinais e sintomas de uma pessoa com síndrome de abstinência, crise de abstinência. Eles não usaram esse termo síndrome, eles usaram o termo crise. E eu vou ler aqui os itens que estão lá na apostila de Codependentes Anônimos gratuita no site. Um desejo incontrolável de nos deixarmos arrastar por nossos padrões de comportamento codependente. Se você não acredita, não se identifica, é só você trocar comportamento codependente por comportamento que você tem, antigo. Então, de repente, um comportamento de pessoa agradadora, um comportamento de pessoa boazinha, um comportamento de pessoa impulsiva, um comportamento de reatividade. Substitui por que você quiser. Inclusive, se for o caso de substâncias, também, mas hoje eu estou trazendo especificamente as questões de comportamento, porque essa palavra ela não é esperada pela maioria das pessoas quando a gente fala de parar padrões de comportamento.
Então, por isso eu trouxe hoje. Dores físicas inexplicáveis, esgotamento e doenças físicas, a substituição de uma dependência por outra, pautas irregulares no que se refere à alimentação e ao sono, insegurança e dúvidas quanto à própria pessoa, desespero e medo, pensamento de suicídio, desejo de isolamento dos demais, pensamentos obsessivos, tristeza, depressão e desespero, sonhos onde as práticas codependentes, mude codependente para a sua prática aí disfuncional, estão presentes, altos e baixos emocionais, irritabilidade, ira, raiva, obsessão com fantasias e pensamento mágico, dificuldade de concentração, dúvidas a respeito se nos é conveniente continuar em CODA, porque a apostila é de codependentes anônimos, ou continuar aí no seu processo de mudança de comportamento. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei, meu Deus, porque eu estava apresentando alguns desses comportamentos, porque eu estava em recuperação de codependência emocional, fazendo parte de codependentes anônimos, e, claro, tinha parado com vários comportamentos disfuncionais que eu entendi que estava tendo e que tinha a ver com a codependência. Então, se eu estava em recuperação de codependência, o que é sugerido quando você começa uma recuperação, um tratamento? Você para com o comportamento antigo. Isso não é diferente nos meus clientes, porque o que eu recebo? Eu recebo os meus clientes, a forma como eu atendo, eu vou olhar para a infância deles e aí a gente consegue identificar juntos, opa, tem um comportamento aqui que ele está me causando sofrimento para outras pessoas e eu faço isso desde a minha infância. Então, eu não quero mais ter esse comportamento. Eu quero mudar, eu quero começar um novo comportamento, eu quero ter uma vida e relações saudáveis, parará. E aí começam a aparecer umas coisas estranhas. Alteração no sono, umas dores sem o menor sentido, pensamentos de que isso que eu estou fazendo não é bom, eu não sou uma pessoa boa, porque para ser uma pessoa boa, eu tinha que ser como eu sempre fui. E aí, quando os meus clientes trazem esses relatos, eu levanto essa suspeita. Olha, observa, isso pode ser uma crise de abstinência, porque do mesmo jeito que quando eu começo um comportamento novo e deixo um velho para trás, eu experimento muito desconforto. E o meu corpo, ele já estava habituado, já tinha uma rotina, né? Aquele comportamento, ele já estava estabelecido aqui dentro do meu cérebro, já tinha todos os caminhos neurais para fazer aquilo e eu, inclusive, não precisar pensar. Pensa em dirigir. Quando você aprende, você presta atenção em cada detalhe. Aprendeu, você nunca mais pensa que agora é a marcha tal, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Está tudo automatizado, certo? Então, quando você vai parar com algo que foi automatizado, isso vai dar trabalho, isso demanda a sua atenção e o seu corpo pode sim reagir, pode estranhar, você pode ter sensações muito desconfortáveis de estar parando com aquele comportamento e isso pode ser uma crise de abstinência. Quanto tempo, em média, você vai parar de sentir esse desconforto dando continuidade com o seu processo de novo comportamento, seja de atividade física, seja de alimentação, seja de sono, seja de parar de pedir desculpas o tempo todo, pelo menos 2 a 3 semanas, tá? Essa é uma média, mas tem algumas pessoas, e eu já passei por essa experiência e vejo os meus clientes passarem por isso, que é começar a conversar comigo mesma. Ah, tá, eu estou sentindo isso aqui, porque agora eu estou parando de fazer aquele comportamento antigo e estou começando a construir um novo. É natural essa sensação de desconforto, isso vai passar. Faço algum exercício de regulação emocional
um exercício de respiração, de repente você conhece uma meditação que você sente bem, de repente você escuta uma música que te faz bem, para você pode fazer bem escrever. E aí, em geral, eu sinto, meus clientes começam a sentir um bem-estar e também não ficar tão identificado a depender do desconforto. Eu não estou aqui te incentivando diante de uma dor, de um desconforto físico, de uma alteração no sono, a ficar tentando aí se regular emocionalmente e não procurar um profissional qualificado para isso, tá? Não é sobre isso. Se organize, se localize na sua vida. Nesse momento, você está com toda a sua saúde em dia, fazendo toda a lição de casa bonitinho, mas você parou um comportamento antigo, está começando um novo, e aí apareceu um negócio do nada, um desconforto muito estranho, pensamentos, uma certa ansiedade que você não tinha antes de parar com esse comportamento antigo e de começar com esse novo, é possível que você esteja experimentando uma crise de abstinência. Tá? Então, é muito importante trazer isso para vocês, porque eu estava lembrando essa semana, assim, como eu ficava sempre muito irritada quando eu via alguma reportagem, alguma entrevista, que a pessoa dizia, agora eu não faço isso mais, a minha vida mudou, um dia eu levantei e tudo mudou, e eu ficava, como assim, gente, tudo mudou? Do dia para a noite, assim, né? E não tinha essa fala do processo, do desconforto. Então, por exemplo, esse livro que eu estou trazendo agora, o Nação Dopamina, na playlist de segunda-feira de psicoeducação, a psiquiatra Ana Lambic vai ter uma hora que ela vai trazer o protocolo de abstinência, de dependência, seja psicológica ou química. E ela vai trazendo exatamente esse protocolo, que são as 2 primeiras semanas vai ser sofrida para parar com aquele comportamento de dependência que você tem, seja psicológica, seja química. E quando você atravessa essas 2 semanas, aí você avança no seu processo. Então, é importante ter informações sobre como que o nosso corpo responde quando você quer mudar um comportamento e ter um novo. Então, tenha no seu radar a possibilidade de você estar experimentando uma crise de abstinência. Eu vou deixar a literatura do Coda aqui, porque pode ser que isso faça sentido para você, tá bem? Segundo item que vai acontecer quando você quer parar um comportamento antigo e começar um novo, uma coisa chamada recaída. Ou cometi o erro de novo, fiz aquilo de novo, então eu não vou conseguir. Não é isso, meu bem. Vamos lá. Se isso que você faz há tanto tempo, especialmente comportamentos desde a infância, você é muito bom em fazer isso. Né? Você ficou muitos anos fazendo isso, tem toda uma rede neuronal aí que foi construída para isso se tornar um hábito e estar automatizado. Então, adivinha o que vai acontecer quando você tentar parar de ter esse comportamento que foi automatizado? Você vai recair neste comportamento, é óbvio, porque não se trata de vontade, se trata de constância, de processo, porque vai ter que construir uma nova rede neuronal para este comportamento novo e atrofiar o antigo. Claro que eu estou dando uma explicação superficial para tentar minimamente materializar como é que mais ou menos acontece no nosso cérebro, para você entender que não se trata de vontade. Eu devo ter problema de caráter, por isso que eu não consigo mudar esse comportamento. Não, meu bem. É porque você precisa fazer todos os dias. Recaiu? Faz de novo. Continua. Vai recair. E tem uma coisa linda que as Irmandades de 12 Passos que eu aprendi, que é
Quando nós recaímos, significa que nós estamos em recuperação. Como assim? Quando eu nem sabia que esse comportamento meu era disfuncional, insalubre, uma dependência, eu não pensava, eu só agia, o problema era os outros, eu estava ótima. Quando eu estou numa terapia, quando eu estou num grupo terapêutico, quando eu estou num grupo de 12 passos, eu descubro, esse comportamento meu é disfuncional. Esse comportamento meu tem a ver com X, com dependência emocional, tem a ver com dependência, sei lá, do quê, mas isso é algo disfuncional. Então, eu vou parar com esse comportamento, certo? E aí, claro, porque ele está muito bem desenvolvido no meu cérebro e automatizado, se eu piscar, eu faço de novo. Só que antes da recuperação, eu não pensava que esse comportamento era disfuncional, eu só estava fazendo. Agora, quando eu recaio, eu falo, fiz. Percebe? Eu sei que pode parecer nada. Mas eu fiz. Vai recair algumas vezes, certo? Mas entenda, agora você está consciente disso. Agora você sabe quando você recaiu. Antes você nem sabia que tinha padrão disfuncional, só ia fazendo, certo? Então você vai ter recaídas. Isso faz parte do processo. Por isso que dentro da forma como eu atendo, esse lugar de revisar o tempo todo, eu tenho um comportamento, não era o que eu queria. Em terapia, eu faço uma retrospectiva, faço uma revisão, entendo onde foi que me pegou e aí eu recaí e como é que eu ajusto para cuidar das próximas vezes, tá? Isso faz parte do processo. Tem pessoas que vão levar 1 mês, tem pessoas que vão levar 3 meses, tem pessoas que vão levar 1 ano. Não sabemos, isso só olhando caso a caso. Por que eu estou trazendo números? Porque isso pode te dar uma noção de tempo, porque se para você o tempo de você mudar de comportamento é 1 dia, aí eu preciso te dizer que isso não é do meu conhecimento, da minha experiência, dos materiais que eu estudo, certo? Então, isso pode te dar uma localizada. Opa, então isso leva mais tempo. Certo? Terceira coisa que vai acontecer quando você parar um comportamento velho, disfuncional, que você não quer mais, e começar um novo. Você não vai ser espontâneo, espontânea. Então eu não estou sendo eu. Não, eu quero que seja uma coisa fluida, espontânea. Não quero que fique assim, parecendo meio mecânico, meio artificial. Vai parecer. Vai parecer, porque quando você começa um comportamento novo, é desajeitado. Tem um exercício aqui do Criança Interior Meditações, que é os papéis aprendidos no sistema familiar disfuncional. Aí, esse exercício, você tem que, diante de um comportamento antigo seu, você tem que pensar em 3 novas atitudes que você vai ter diante do convite de recair nesse comportamento antigo. Primeira coisa, só de fazer o exercício, a hora que eu falo na meditação, desiste do papel, porque o nome é papel, lá do exercício. Quando a pessoa abre os olhos, ela já me fala, nossa, foi difícil demais. Tem gente que fala, não consegui desistir. Achei que estava errado. Não, como que eu vou desistir disso? Beleza, aí algumas pessoas conseguem desistir e colocar em prática um comportamento novo. Como é que foi fazer esse comportamento novo? Muito desconfortável, muito esquisito, ruim de fazer. É isso mesmo. Seja bem-vinda ao novo comportamento. No início vai ser desajeitado. No início, você vai ter resposta emocional. O que eu quero dizer com isso? Você vai ficar, às vezes, com taquicardia, com a respiração ofegante, vai ter que fazer um exercício de regulação emocional na sequência, vai sentir culpa, arrependimento, vai achar que está errado. É assim mesmo que começa uma coisa nova. Lembra de você aprendendo uma nova língua.
Lembra de você, na primeira vez lá fazendo uma atividade física, que você nunca fez na sua vida. O desajeito, aquela coisa esquisita, ruim. Ai, não sei fazer. E aqui está um ponto de atenção muito grande para sobreviventes de famílias disfuncionais. Como muitas dessas crianças, esses adultos, quando foram crianças, entraram em contato com um lugar de muita humilhação, de muito desrespeito, de que a criança não sabe nada, inadequada, não sabe fazer as coisas. Como é que esse adulto fica? Ele fica numa expectativa de que ele tem que saber fazer as coisas sem instrução. Aliás, isso está aqui no questionário. Será que a minha criança interior está ferida? E eu tenho que já fazer de primeira e acertar. Isso foi outra coisa que eu aprendi dentro da Irmandade de 12 Passos, CIA, sobrevivente de incesto anônimo. O dia que eu ouvi uma partilha e que a pessoa trouxe. Finalmente, eu estou conseguindo contar para minha criança que no primeiro dia de aula de dança é o primeiro dia de aula. Então, eu não sei, eu estou aprendendo, eu não tenho que acertar. Chocada. Porque eu vinha uma vida fazendo isso. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa pela primeira vez, adivinha, eu queria fazer perfeito. Parece óbvio, né? Mas quem vem desses sistemas familiares disfuncionais, onde a vergonha é uma coisa muito forte, a pessoa fica um adulto que ela não admite erro. Porque o que ficou registrado para ela é que quando ela não faz certo, ela vai ser punida, seja emocionalmente, seja fisicamente. Isso é muito sério. Tá? Então, a falta de espontaneidade vai ser a sua companhia nas primeiras vezes que você estiver colocando em prática um comportamento novo, especialmente se esse comportamento novo fala de limite, e na maioria dos casos fala de limite. Né? Então, eu vou ter resposta emocional, vou me sentir culpada, arrependida, me sentindo uma má amiga, filha, irmã, colega de trabalho, tudo de horrível eu vou sentir. Porém, se eu fizer a minha regulação emocional e contar para mim mesma, Thaís, você está aprendendo a fazer isso, isso é novo. Agora você não vai ser espontânea, mas com o tempo a espontaneidade é consequência. Ela não é algo que eu digo, vou ser espontânea para fazer isso. Não. Isso vem como consequência quando a gente fica bom naquilo que a gente já fez várias vezes. Estou praticando, e aí chega uma hora que é fluido, é espontâneo. E nesse ponto eu preciso lembrar uma outra coisa. Você não é espontâneo nem fluido nesse comportamento novo. Mas onde que você é fluido e espontâneo? No comportamento antigo, claro! E isso é muito importante da gente lembrar. Sabe por quê? Eu lembro até hoje de um workshop que eu fiz de comunicação, que a gente estava aprendendo a se comunicar de forma autêntica. E aí o primeiro exercício era assim, a pessoa falou um negócio para mim que eu não gostei, e aí na folha lá estava escrito uma reação bem desrespeitosa, bem grosseira. Aí, na hora de fazer esse exercício, todo mundo conseguiu fazer, todo mundo xingou todo mundo. Aí veio o papel com os comportamentos novos, as sugestões de como falar de uma forma autêntica, como ser educado, respeitoso, alguma coisa assim, não lembro bem. Aí uma pessoa virou para o facilitador e falou, nossa, é difícil, né, fazer isso aqui, eu achei o outro bem mais fácil. Ele falou, pois é porque para ser mal educado e desrespeitoso, a gente é muito bem ensinado, a gente pratica isso muito bem. É isso. Percebe? Então, a espontaneidade, ela vai vir com o tempo. Não se cobre isso no início. Lembre-se, é novo. Isso mexe em lugares muito profundos. Lembra que eu disse? Você pode ter sido punido psicologicamente, fisicamente, porque não fez aquilo e agora está fazendo.
Agora pode ser que você esteja falando não, pode ser que agora você parou de se explicar em tudo que você vai fazer, certo? Então, não espere espontaneidade no início de um comportamento novo. Portanto, não desista de fazê-lo se você tem um acompanhamento, se você está estudando e sabe que esse comportamento é para o seu crescimento, é para a sua evolução, seja lá o nome que você quer dar. Não desista porque você não está espontâneo e nem fique achando que está errado porque você não está espontâneo. Isso faz parte da construção de um novo comportamento, tá bem? E o quarto e última coisa que já teve em todas as outras, que é o desconforto. Você vai perceber que você parou de ficar desconfortável para o outro ficar confortável. O que eu estou dizendo aqui? Exemplo. Você saía e ficava até a festa acabar. E você já estava com sono, já não estava achando graça nenhuma, o assunto estava ruim, você queria ter ido embora antes, mas pegava mal ir embora e ter que ficar explicando, não, eu vou embora, ou então inventar uma mentira, não, eu tenho um compromisso amanhã, por isso que eu vou embora, nananã. Não tinha coragem de dizer, olha, eu vou embora porque eu não estou gostando, estou com sono, não estou com bateria social mais para continuar. Então, o que você fazia antes? Você ficava desconfortável, certo? Com sono, cansado, entediado, blá, 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 blá. E as outras pessoas super felizes, porque você estava ali, fazendo uma social, tal. Aí agora você aprendeu na terapia que é importante você cuidar das suas necessidades. Importante não, no caso, só você mesmo pode cuidar das suas necessidades. Ninguém pode cuidar das suas necessidades para você. E é você que sabe quando o limite foi ultrapassado. Portanto, você tem que cuidar disso, certo? Então, você está lá na festa, deu sono, bateria social acabou, e você diz, pessoal, foi ótimo, obrigada, tá? Tô indo embora. Por quê? Porque eu quero. Sem aumentar 1 decibel da voz, sem ser desrespeitoso, desrespeitosa, só comunicar. Eu quero ir embora. Tem vários memes no Instagram que falam isso, né? O choque das pessoas quando ouve a gente dizer, porque eu não quero. E não ter que ficar explicando, não, porque, veja bem, amanhã e depois e hoje, por isso, por aquilo, blá, blá, blá. E aí, a galera, mas não é possível, você está mudada, por que você vai embora? Ah, por favor, fica mais. Aí começa todo um paranauê para você ficar. E aí, adivinha, você vai ficar confortável com isso? Duvido. Se já não tiver acostumada a colocar limite, se for a sua primeira ou uma das primeiras vezes, o que você vai sentir? Gente, acho que eu sou uma pessoa meio chata, né? Tô exigente demais? É errado sentir sono nessa hora? É errado não querer ficar? A bateria social tá acabada? Eu tenho que ficar? Mesmo não querendo ficar? Que estranho. E aí é o aprendizado de você cuidar da sua segurança, do seu bem-estar. Se o outro está dando defeito por causa de você cuidando do seu bem-estar, ele que lide com isso, ele que leve para a terapia, ele que, não sei. Mas você vai começar a tocar nesse lugar onde você para de ficar desconfortável para o outro ficar confortável. Certo? E isso vai gerar muito desconforto. Qual que é a notícia maravilhosa? É só no início. Porque depois você vai começar a ficar à vontade. Por quê? Porque esse é um novo comportamento, porque daí você vai começar a perceber como te faz bem quando você cuida das suas necessidades. Quando você dorme, quando tem sono, quando você para de ficar em lugares que não está mais fazendo sentido para você, inclusive está te fazendo mal, certo? Mas isso vem com o tempo. No início vai ser desconfortável. Se não está sendo para você,
parabéns, que maravilha, ganhou na Mega Sena acumulada de Réveillon. Mas a maioria dos casos, a maioria dos meus clientes, o que eu ouço é desconforto. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque tem gente que quer desistir. E porque está ali no processo terapêutico e eu trago, olha, é compreensível, isso acontece, faz parte do processo, isso traz um ânimo e a pessoa fala, ok, então eu vou continuar. E aí ela tem a chance de, às vezes, com uma semana, um mês, 2 meses, sentir a grande virada do que é continuar com este novo comportamento. Me conta, você já passou por um desses desconfortos, 2, 3, todos? Me conta aqui nos comentários, me conta como que você lidou, você desistiu do seu novo comportamento ou não, ficou firme e sentiu o bem-estar de ter mudado esse comportamento, apesar de, claro, poder ter perdas, que isso faz parte do processo de recuperação, inclusive vou fazer um vídeo só sobre isso, que é um companheiro muito grande quando começamos a mudar padrões, que são perdas. Isso é compreensível. Me conta aqui nos comentários como esse conteúdo chegou para você. Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, o algoritmo entregar para mais pessoas. Se inscreve no canal para ficar atualizado das novidades. Segunda-feira, às 7 da manhã, vídeo de psicoeducação. Agora eu estou trabalhando o livro Nação Dopamina, da Anna Lambke. E nas quartas-feiras, os assuntos recorrentes de consultório. Me segue lá no Instagram para você acompanhar a votação dos temas na segunda-feira, as divulgações de conteúdo. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.